Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa quinta aula online de Geografia da modalidade EJA, a primeira fase, primeira e segunda etapa. Tema: representações do espaço geográfico, o mapa mundi e o globo terrestre. Aqui nós temos uma representação do nosso mapa mundi, certo? Nós temos aqui uma representação do que? Do globo terrestre, que traz uma grande observação em relação aos países. Aqui está localizado o Brasil, certo? Está aqui nessa partezinha verde, que nós estaremos visualizando melhor a seguir, certo? Nessa nossa aula. O que é mapa mundi? Agora que entendemos a importância dos mapas, vamos ver o que representa o mapa mundi. Sua função é reproduzir o globo terrestre em sua totalidade, as suas partes, assim como veríamos do espaço, mas de forma plana. Nele podemos observar os continentes e ilhas, bem como os rios e também os oceanos. Além disso, convencionou-se a inclusão das fronteiras políticas dos países e suas capitais. Nesse caso, temos os mapas mundis políticos, por ser uma retratação, os cartógrafos devem tomar alguns cuidados para que os desenhos sejam o mais próximo possível da realidade. Por isso, esses profissionais fazem uso da escala, uma relação matemática entre as dimensões de um objeto. A escala, que tem significado como uma relação matemática entre as dimensões de um objeto, que no nosso caso são os continentes, as suas representação. Dependendo do que se quer representar, podemos, ou então pode-se utilizar uma escala gráfica ou até mesmo uma escala numérica, certo? Linhas imaginárias do mapa mundi. Além das terras e águas, você deve ter notado que existem algumas linhas imaginárias, geralmente na cor azul, que cortam o mapa mundi. Elas são úteis para encontrar as coordenadas geográficas do globo terrestre. Horizontalmente, são 5 linhas, denominadas paralelos. Elas são determinadas pela latitude, de quanto mais próximos estão dos polos, menores serão. Certo? Linha do Equador. Considerando o principal paralelo, no caso, a linha do Equador, a principal linha que subdivide, ela divide o mundo em 2 hemisférios, ou seja, divide o mundo ao meio em 2 hemisférios, sendo eles o norte, certo? Boreal ou setentrional, e hemisfério sul, austral ou meridional. Divide no norte, boreal ou setentrional, e no hemisfério sul, austral ou meridional, certo? Com um raio de 6.380 quilômetros e 40.000 quilômetros de extensão, certo? O raio é a metade do diâmetro, certo? É do ponto central até uma das suas partes laterais. O Brasil é cortado pela linha do Equador em 4 estados, que são eles: Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.
Portanto, esses estados, eles são cortados pela linha do Equador, que é aquela linha que divide o mundo em duas partes, sendo o hemisfério norte e o outro, o hemisfério sul. Ok? Além de sua importância para a geografia, é uma referência para a localização do planeta Terra, já que também auxilia no entendimento do clima. Quanto mais longe dela uma região está, tanto para o norte quanto para o sul, menor será a incidência de sol, sendo um fator para a possível diminuição da temperatura. Ou seja, quanto mais longe estiver do sol, possivelmente será menor a temperatura, certo? Trópico de Câncer. Encontra-se ao norte da linha do Equador, sobre a latitude de 23 graus e 37 minutos. Ele passa por 19 países da América, África e Ásia, como Bahamas, Estados Unidos, México, Havaí, Egito, Mauritânia, Argélia, Chade, Líbia, Mali, Arábia Saudita, Níger, Bangladesh, China, Emirados Árabes, Índia, Omã, Myanmar e Taiwan. Tópico de Capricórnio. Localizado no sul da linha do Equador, sobre a latitude de 23 graus e 37 minutos, passando por 10 países, sendo eles Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, África do Sul, Moçambique, Namíbia, Madagascar, Botsuana e Austrália. Por aqui, o Trópico de Capricórnio passa pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Certo? Mapa Mundi. Esse mapa é de Anaximandro. Observe que nós temos aqui 3 regiões, que são elas: a Europa, a Ásia e a Líbia. E entre elas está o Grande Mar, conhecido por Oceano, certo? E entre elas está alguns rios, como por exemplo, entre a Líbia e a Ásia está o rio Nilo, bastante conhecido no mundo. Entre a Europa e a Ásia está o rio Plácis, mais conhecido como Mar Negro. E entre a Europa e a Líbia está o Mediterrâneo, certo? Globo terrestre. O globo terrestre é uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Com seu formato esférico, ele representa a superfície terrestre de mais fiel que o planisfério. Sua forma é arredondada, porém, não permite a visualização de toda a superfície ao mesmo tempo. Se observarmos o Brasil, por exemplo,
Não conseguimos ver o Japão, que fica no outro lado do mundo, ou seja, o oposto no globo. Já o mapa planisfério, conseguimos ver o mapa mundi em plano, vendo todos os países. Mapa mundi do Brasil. Inicialmente lá eu falei sobre, certo, a representação do mapa mundi e falei que nós iríamos ter uma visão melhor sobre o mapa mundi do Brasil. Aqui está o mapa mundi do Brasil, certo? Essa é a representação. O Brasil está na porção leste da América do Sul, obrigando aproximadamente 200 milhões de habitantes. É o maior país do continente e o único que tem como língua oficial o português. O país ocupa a 8ª posição no maior PIB do mundo, tanto nominalmente quanto por paridade do poder de compra. É considerado pelo Banco Mundial como uma economia de renda média alta e detém maior parcela da riqueza global da América Latina. Junção da América do Sul com a América Central. Desafio. O desafio de hoje é muito simples e prático. Você vai desenhar o mapa mundi do Brasil. Pode ser no seu caderno, pode ser no papel ofício ou simplesmente pode ser em uma cartolina. Em seguida, vocês deverão estar gravando um vídeo ou fotografando e mandando para seu professor. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.